estudante do nono ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sueli e estarei junto com você nesta caminhada. Vamos começar então? Bom, para a aula de hoje, o que você vai precisar? Você vai usar uns materiais que a gente já tem o costume de utilizar. Então, caderno ou folha para anotações, caneta, lápis e borracha e uma régua. É sempre bom você ter uma régua aí no seu kit de materiais. Bom, o que nós estamos estudando? Então, a gente veio de uma caminhada que a gente estava estudando algumas situações envolvendo razão, proporção, e nós chegamos lá no Teorema de Tales, que a gente falou sobre feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, e na última aula nós estudamos o Teorema de Tales nos triângulos, então a gente viu a aplicação do Teorema de Tales. Então vejam só, aqui nós temos um exemplo de um triângulo e temos uma reta que é paralela a um dos lados desse triângulo. Então sempre essa informação aqui, ó, ou ela tem que estar junto com a figura, ou ela tem que estar no enunciado, mas eu tenho que garantir que um dos lados, uma reta é paralela a um dos lados, tá? E o que acontece aqui? Bom, pelo Teorema de Tales, então a gente vai ter que os lados que essa reta está cortando vão ser proporcionais. Então neste exemplo a gente tem assim, ó, o segmento AD está para o segmento DB, assim como o segmento AE está para o segmento EC. Então nós temos aqui uma proporção e os segmentos são proporcionais. Essa reta também, uma outra reta, poderia ser paralela ao lado AB. Então daí a gente teria outros segmentos proporcionais determinados pela reta paralela. Beleza? Bom, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Hoje a gente vai explorar mais algumas situações envolvendo a proporcionalidade, tá? Só que agora nós vamos comparar grandezas. Algumas aulas passadas nós falamos sobre a regra de 3. Nós comparávamos duas grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Hoje nós vamos comparar situações que têm mais do que duas grandezas. E daí nós vamos usar a técnica chamada regra de 3 composta, tá? Bom, agora pega lá o seu caderno, registra as informações da aula de hoje, coloca a data, vou dar um tempinho para você e a gente já volta. Agora que você já registrou as informações da aula, deixa o teu caderno ali do ladinho e acompanha aqui comigo os meus raciocínios, as explicações. Quando for o momento para você registrar, eu te aviso, combinado? Então vamos lá. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre razão. Então a gente viu que quando a gente compara dois números, nós podemos escrever eles por meio de um quociente, que é uma fração, que é uma razão, que a gente viu lá a razão de A para B, ou A está para B. Depois que a gente viu a razão, a gente viu a igualdade das razões que forma uma proporção. Então, quando a gente tem duas razões numa igualdade, nós temos uma proporção. Então, olha lá na tela. A está para B, assim como C está para D. Nós temos ali uma proporção. Essa proporção que eu representei como frações, eu posso escrever assim, ó, como uma divisão igual a outra divisão. Por que eu coloquei com cores diferentes? Observem o seguinte, ali o A e o D que estão na ponta, nos extremos, nós chamamos de extremos. E o B e o C, que são os números que estão mais próximos ali da igualdade, nós chamamos de meios. Por que eu tô falando isso? Para você lembrar da propriedade fundamental da proporção. Então, quando a gente tem uma proporção, né, uma igualdade ali entre as razões, sempre vai valer a propriedade produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, vale isso aqui, ó. A vezes D é igual a B vezes C. Professora, mas eu não entendi essas letras. Essas letras representam números, certo? O único detalhe que nós temos aqui é que não pode ser o zero e não pode ser o zero, porque nós não temos divisão por zero. Então, automaticamente, na proporção, B e D tem que ser números não nulos, certo? Bom, depois que a gente falou de razão, proporção, propriedade fundamental da proporção, nós estudamos então o que acontece quando a gente tem duas grandezas que a gente está comparando. Então essas grandezas podem não ser proporcionais,
que a gente viu lá o exemplo do pai que registrava a altura do filho, e as grandezas podem ser proporcionais. Se elas forem proporcionais, existem duas situações possíveis. Ou elas são diretamente proporcionais ou elas são inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, o que acontece com as grandezas? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Sempre na mesma razão, certo? Agora, se as grandezas forem inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma razão. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Então, essas flechinhas que eu coloquei ali vão nos ajudar a montar lá as proporções, as razões, para a gente observar o comportamento das grandezas em cada situação. Por isso é importante que você marque ali a flechinha na hora de resolver a situação problema, certo? Bom, então vamos para a nossa primeira situação problema. Não é para você copiar, é só para você acompanhar o meu raciocínio. Quando for para registrar no caderno, eu te aviso, tá? Então, acompanhem a leitura. Situação 1. Em uma escola de informática, 6 computadores funcionando por 4 horas consomem 4,8 kWh. Qual será o consumo de energia elétrica nessa escola se 7 computadores ficarem em funcionamento por 3 horas? Então, veja só, tem bastante informação, né? Então, primeiro de tudo, faz uma leitura, lê novamente e começa a identificar os elementos que estão ali naquela situação. Então, o que a gente tem de quantidade e quais são? Então, quais e quantas são as grandezas que aparecem na situação? Então, veja lá, a gente está falando de uma escola de informática e a gente está dizendo a quantidade de computadores que tem nessa escola, a gente está dizendo quanto tempo esses computadores ficam ligados, ficam funcionando, e a gente está falando sobre o consumo de energia, ou seja, quanto de energia elétrica eles estão gastando. Então, nós temos 3 grandezas. Então, eu vou registrar essas informações num quadro. Então, sempre que a gente for resolver um exercício, né, uma situação problema, que tem a ver com grandezas, a gente vai colocar as informações em um quadro. Então, vejam lá, fiz 3 colunas, quantidade de computadores, tempo em horas e o consumo de energia. Não se apavore se você não souber exatamente qual palavra escrever em cada coluna. Às vezes vocês ficam com medo de não saber qual palavra certa colocar ali na coluna e acabam não fazendo. Então, coloca ali a informação que tem a ver com a situação problema. Se você só escrevesse computadores aqui, você já sabe que aqui é a quantidade de computadores, tá? Então, não tenha medo de fazer. Bom, o que a gente faz agora? Nós vamos preencher os espaços aqui do nosso quadro conforme as orientações da situação problema. Então, nós temos lá 6 computadores funcionando por 4 horas que consomem 4,8 kWh. Depois, qual é o restante da informação que nós temos? Eu quero saber qual será o consumo de energia, então eu não sei qual será o consumo, então é um valor desconhecido. Se é um valor desconhecido, eu chamo de X. Poderia ser outra letra, outra incógnita? Poderia, tá? Mas normalmente nós utilizamos o X. Depois, eu quero saber, então, qual vai ser o consumo de energia elétrica de 7 computadores funcionando 3 horas. Então, onde que eu vou colocar o 7 aqui? Na coluna do tempo ou na coluna da quantidade de computadores? Na coluna de quantidade de computadores. E a outra informação, 3 horas de funcionamento, vai ser lá na coluna do tempo. Então vejam só, quando a gente faz resolve uma situação que fala de regra de 3, o que é a tal da regra de 3? A gente tem uma proporção e nessa proporção, dos 4 elementos eu só conheço 3. Tá faltando 1, por isso o nome é regra de 3. Aqui nessa situação a gente tem mais do que 4 elementos e tá procurando o quarto elemento, a gente só conhece 3. Nós temos mais elementos. Então, aqui a gente usa a regra de 3 composta. E como que vai funcionar isso? A gente precisa comparar as grandezas, mas quando a gente for fazer essa comparação, a gente sempre vai comparar de 2 em 2, tá? Então, eu vou fixar uma, vou considerar que ela não aumenta e não diminui e vou comparar as outras 2. Depois eu faço a mesma coisa, fixo outra grandeza e comparo as outras 2. Dica,
a gente sempre vai usar na comparação a grandeza que tem o valor desconhecido, a grandeza que tem a incógnita. Então, nesta situação, a gente vai fixar, por exemplo, o tempo. Vamos considerar que o tempo não aumentou e não diminuiu, e a gente vai olhar só a quantidade de computadores e o consumo da energia. Depois, a gente vai fixar a quantidade de computadores, então não vai aumentar nem diminuir, e nós vamos comparar o tempo e o consumo de energia, tá? É dessa forma que a gente vai fazer então. Então vejam só, coloquei aqui o quadrinho novamente, tá? Então vamos fixar o tempo. Imaginem que o tempo não aumentou e não diminuiu, ignora ali aquela coluna, olha só os extremos. Então nós temos lá quantidade de computadores e o consumo de energia. Agora pensem comigo. Se eu tiver uma quantidade de computadores e aumentar essa quantidade de computadores, ter mais computadores, eu vou gastar mais energia ou menos energia? Vou gastar mais. E se eu tiver menos computadores, eu vou gastar mais energia ou menos energia? Menos energia. Então, essas grandezas, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quando uma diminui, a outra diminui também. Eu não vou colocar as duas possibilidades de flechinhas aqui, porque senão fica muita informação. Então, eu vou colocar só uma. Se aumentar computadores, aumenta o consumo de energia, certo? Agora, eu vou usar outra cor ali para fazer a comparação, para você compreender melhor. Mas se você quiser, você pode comparar num cantinho ali, escrever no rascunho do seu caderno, tá? Bom, essas duas grandezas, então, como as flechinhas estão para o mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Quando eu for escrever essas razões, eu copio do jeito que está. 6 está para 7, 4,8 está para x, certo? Agora eu vou fixar a outra. Então, primeiro eu considerei que o tempo não mudou. Agora eu vou considerar que a quantidade de computadores não vai mudar. E só vou comparar o tempo e o consumo de energia. Então, ignorem a quantidade de computadores e comparem essas duas. Então, pensem lá comigo. Se eu aumentar o tempo que esses computadores estão ligados, então digamos que eu tenha lá 10 computadores e deixei uma quantidade de tempo, eu vou gastar um tanto de energia elétrica. Se eu aumentar o tempo que eles ficam ligados, aumentei a quantidade de tempo que eles estão ligados, eu vou consumir mais energia ou menos energia? Mais energia. E se eu diminuir a quantidade de tempo que eles ficam ligados, eu vou consumir mais energia ou menos energia? Menos energia. Então, nesse caso, o tempo e o consumo de energia também são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que as flechinhas estão indo para o mesmo sentido. As duas aumentam ou as duas diminuem. Ah, professora, mas eu não entendo essas flechinhas que você coloca. Veja, eu não estou comparando a primeira linha com a segunda, tá? Quando a gente fala da regra de 3 simples lá, a gente consegue comparar, olhar, da primeira linha para a segunda aumentou ou diminuiu. Mas aqui na composta, se a gente for ficar pensando nisso, às vezes a gente acaba se confundindo mais. Então só olhe as grandezas e coloque a flechinha para o mesmo sentido, tá? Para você não se perder. Então, como todas as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou copiar as razões na forma em que elas aparecem ali no quadro. E como que a gente escreve isso? Porque quando a gente só tinha duas grandezas, a gente fazia a primeira está para a segunda. Mas agora a gente tem 3. Como que a gente faz isso? Então, sempre que a gente tiver duas, mais do que duas, né? 3, 4, 5, 10 grandezas, a gente sempre vai deixar a grandeza que tem a incógnita, que tem o valor desconhecido, ela vai ficar isolada em um dos membros. E as outras grandezas, a gente vai fazer o produto. O que é produto mesmo? É a multiplicação. Então, a gente vai fazer assim. Nós vamos pegar esta razão vezes esta daqui. Então, a razão lá da quantidade de computadores vezes a razão da quantidade de tempo vai ser igual à razão consumo de energia, certo? Ou você pode escrever ao contrário, você pode fazer essa razão consumo de energia é igual ao produto das outras duas. Então, eu escrevi desta forma, certo? Como que a gente faz então a multiplicação das frações? Porque vejam, aqui nessas duas razões a gente vai precisar multiplicar, porque tem um produto. Esse ponto aqui significa multiplicação. Nas frações é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então 6 vezes 4, 24, 7 vezes 3, 21. Então fica 24 está para 21, assim como 4,8 está para x. E agora, o que a gente faz? Se eu tenho a igualdade entre as razões, nós podemos usar o teorema fundamental da proporção.
produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, fica lá, 24 vezes x, 4,8 vezes 21, que vai resultar 100,8 ou 100 inteiros e 8 décimos, tá? E agora, o que a gente faz quando a gente chega nesta etapa de uma equação? Se eu tenho lá um número que está multiplicando ali o meu valor desconhecido, a minha incógnita, e eu preciso deixar a incógnita sozinha, eu vou usar a operação inversa da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão, é o famoso do tá multiplicando, passa dividindo. Por que acontece isso? Porque a gente usa a operação inversa. Então fica lá, x igual a 100,8 dividido por 24. Realizando lá a nossa divisão, a gente vai ter 4,2 kWh. Como é que eu sei que é essa unidade de medida que não é outra? Porque está na coluna consumo de energia, certo? Então, a resposta da situação é: o consumo de energia será de 4,2 kWh. Então, 7 computadores funcionando 3 horas vai ter esse consumo aqui. Beleza? Vamos então para um segundo exemplo? Ainda não é para você registrar no seu caderno, deixa ele do ladinho, acompanhe aqui comigo a leitura e a explicação, veja como eu desenvolvo o raciocínio para depois quando for a sua vez, tá? Então vamos lá. Para produzir 7.200 panfletos, uma gráfica utiliza 3 máquinas de mesmo rendimento, que realizam a impressão em 16 minutos. Para atender a uma encomenda de 15.000 panfletos como esses, se a gráfica utilizar 5 máquinas com o mesmo rendimento das anteriores, quantos minutos serão necessários para a impressão? Nossa, professora, tem muita informação. Calma, leia mais uma vez, veja ali do que essas informações estão falando, compreenda a situação, para depois você começar a buscar estratégias de resolução. Então, do que esse problema está falando? Está falando de uma gráfica que vai imprimir alguns panfletos, vai utilizar um tanto determinado lá de máquinas e vai utilizar um tanto de tempo. Então, quais e quantas são as grandezas que nós temos ali? Então, nós temos a quantidade de panfletos, nós temos o tempo que leva para imprimir esses panfletos e nós temos a quantidade de máquinas que a gráfica utiliza. É importante a informação que elas têm o mesmo rendimento, porque eu poderia ter máquinas que imprimem mais rápido, né? Então, nessa situação, nós estamos usando máquinas que imprimem na mesma velocidade, com a mesma quantidade de tempo, tá? Tem o mesmo rendimento. Então, são máquinas idênticas, elas imprimem da mesma forma, ok? Bom, a gente elabora lá um quadro para registrar as informações, então nós temos lá quantidade de panfletos, quantidade de máquinas e o tempo. Eu gosto sempre de colocar a unidade de medida quando a gente tem, porque daí se surgir alguma dúvida, eu sei qual a unidade de medida que a gente está trabalhando, se é hora, se é minuto, se é segundo, tá? Muito bem. Agora a gente completa ali as informações do nosso quadro. Então nós temos lá 7.200 panfletos, 3 máquinas que estão funcionando e elas levam 16 minutos para fazer a impressão dos panfletos. Aí nós temos de informação que agora a gráfica tem uma encomenda de 15.000 panfletos e ela vai usar mais máquinas. Vai usar agora 5 máquinas e eu quero saber quanto tempo vai levar para ficar pronta essa encomenda que a gráfica recebeu. Muito bem, o que a gente faz? Fixa uma das grandezas e compara as outras duas. Dica, você sempre vai usar na comparação a grandeza que tem a incógnita, certo? Então, olha lá, vou fixar a quantidade de máquinas. Então, imaginem que a quantidade de máquinas não mudou. O que mudou foi a quantidade de panfletos para a gráfica produzir. Então, máquinas não muda. Vamos olhar a quantidade de panfletos e o tempo. Se eu tiver mais panfletos para fazer, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. E se eu tiver menos panfletos, eu vou gastar menos tempo. Então, essas duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção, então elas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos fixar a quantidade de panfletos e vamos observar o que acontece com a quantidade de máquinas e o tempo para impressão. Então, digamos que a encomenda é uma quantidade determinada ali de panfletos que não se alterou e eu quero saber o que acontece se eu aumentar a quantidade de máquinas. Então, vejam, se a gente aumentar a quantidade de máquinas, eu vou imprimir antes do previsto ou vou demorar mais? Vamos pensar.
Se eu tenho mais máquinas, elas vão funcionar mais rápido, automaticamente eu vou imprimir antes. Então, vai aumentar uma e vai diminuir a outra. Aqui eu já coloquei a informação que, como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, eu já copiei a primeira razão na forma como ela aparece. Já poderia deixar escrita a segunda também na forma como ela aparece, mas eu já vou completar. Então, voltando ali no meu raciocínio, quantidade de máquinas aumenta, o tempo diminui, porque se eu tenho mais máquinas para produzir a mesma quantidade de panfletos, eu vou terminar antes. Agora, se digamos que estragou lá um tanto de máquinas, vai atrasar a entrega, porque eu vou precisar de mais tempo. Então, se eu diminuo a quantidade de máquinas, eu aumento o tempo. Então, percebam que as flechinhas estão em sentidos opostos. Se elas estão em sentidos opostos, automaticamente as grandezas são inversamente proporcionais. E se elas são inversamente proporcionais, uma das grandezas eu tenho que escrever invertida. Eu tenho que trocar a posição dos elementos dentro da razão. Mas aí vocês têm que tomar um cuidado com o seguinte: como a quantidade de panfletos e o tempo são diretamente proporcionais, eu não posso inverter essa última aqui. Por quê, professora? Porque se eu inverter a última, eu vou acabar alterando aqui. Então, para não ter confusão, se eu inverto essa, altera a primeira e daí acabo errando ali o raciocínio, então a gente vai fazer o seguinte: a gente, quando precisar inverter uma das grandezas, inverta a outra e não a grandeza que a razão que tem a incógnita. Como assim, professora? Olha só, quantidade de panfletos e tempo são diretamente proporcionais. Então, 7.200 está para 15.000, assim como 16 está para x. Então, eu vou copiar essa razão da forma como ela aparece. Grandeza do meio é inversamente proporcional ao tempo, então é essa aqui que eu vou inverter. Até fiz uma marcação ali pra gente não esquecer. Então, se você quiser, quando você estiver resolvendo alguma situação envolvendo essa técnica, marca lá qual delas você vai inverter. Então, ó, inverti, 5 está para 3 e copiei a última. Lembra lá que na regra de 3 composta, a grandeza que possui a incógnita vai ficar isolada em um dos membros. Certo? Então, faça a multiplicação lá, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, ficou 36.000 dividido por 45.000, ou 36.000 está para 45.000, assim como 16 está para x. Dica: para facilitar a sua vida na hora de fazer os cálculos, use as técnicas de cancelamento, use lá as ideias de simplificar frações, porque você vai ganhar tempo. Quer ver? Eu tenho terminação aqui, ó, 0,00000. Então, eu posso simplificar essa fração por 1.000. Quando eu simplifico por 1.000, eu vou tirar esses últimos zeros que tem aqui e vai ficar só 36 está para 45, assim como 16 está para x. Poderia simplificar mais? Poderia. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês onde eu vou usar bastante essa ideia de cancelamento, tá? Mas vamos continuar do jeito que tá aqui. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, ficou lá, 36 vezes x é igual a 16 vezes 45, que vai dar os 720. O número 36 está multiplicando o x, então se está multiplicando, propriedade, a gente vai usar então a ideia da operação inversa, vai dividindo, x é igual a 720 dividido por 36, o x vai ser igual a 20, o quê? 20 minutos, porque nós estamos falando do tempo em minutos. Então, a nossa resposta lá da citação é a que tem lá, sendo necessários 20 minutos para a impressão. Beleza, pessoal? Bom, agora vai ser a sua vez. Então, você vai fazer o registro lá no seu caderno dessa citação que tá aqui. Eu vou fazer a leitura já do enunciado para você e já vou te dar umas dicas para te ajudar na hora de resolver. Então, calma, não copie ainda, espera eu fazer a leitura e daí eu dou um tempo para você copiar. Então, olha lá. Um pacote com 35 cadernos de 60 páginas pesa 27 kg. Quanto pesa um pacote com 40 cadernos de 70 páginas? Bom, primeira informação. Por que eu coloquei pesa ali entre aspas? É porque a gente fala, eu vou na farmácia me pesar. Mas, na verdade, nós não estamos vendo o peso, nós estamos vendo a massa do nosso corpo. Então, quando a gente fala peso, a gente está usando a maneira usual, a forma como todo mundo utiliza. O correto é dizer massa.
Peso é uma força, uma grandeza da física. Provavelmente vocês vão estudar isso ainda em ciências nesse ano, aqui no 9º ano, ou se vocês não estudarem no 9º ano, vocês verão isso no ensino médio. Então, peso é uma grandeza da física. Tem a ver com gravidade, tem a ver com força, tem vários conceitos envolvidos. Quando a gente está falando de peso e eu colocar entre aspas, é porque o correto seria falar massa, certo? Bom, quais são as grandezas que nós temos aqui? Nós temos lá o pacote de caderno com uma quantidade X de cadernos, nós temos lá a quantidade de páginas que tem em cada caderno e nós temos também o peso desse pacote de cadernos. Então essas são as 3 grandezas que a gente está utilizando e eu vou te dar até a dica, ó. Já vou deixar aqui o quadro para te ajudar. Então você vai ler novamente lá o enunciado, vai completar os espaços, vai ver qual que é a grandeza que a gente precisa, vai analisar se elas aumentam, se elas diminuem e daí enquanto você resolve eu vou dar um tempinho pro registro, tá bom? Até daqui a pouco!
Conseguiu resolver? Conseguiu ali colocar os elementos dentro do quadro? Comparou as grandezas? Vamos conferir então? Então olha só, 35 cadernos, então a gente vai preencher ali a primeira linha na primeira coluna. Depois, 60 páginas, então esse pacote tem cadernos com 60 páginas cada um, então 60. E a massa, o peso, né, usualmente que a gente utiliza, a massa desse pacote é 27 quilogramas. Então, a última informação ali na primeira linha. Depois, quanto pesa? Então, nós não sabemos quanto que pesa, então, um valor desconhecido, eu vou chamar de X. Um pacote com 40 cadernos, então a informação 40 vai em qual coluna? Páginas ou cadernos? Se são 40 cadernos, vai lá na informaçãozinha cadernos. Então, cuidado na hora de escrever as informações para não trocar e acabar errando o cálculo. De 70 páginas, então o espacinho que sobrou vai lá os 70. Então, agora a gente vai comparar essas grandezas. Então vamos fixar uma, então digamos que a quantidade de páginas não se alterou. Vamos olhar o cadernos e a massa. Se a gente tiver mais cadernos, o pacote vai ficar mais pesado ou mais leve? Mais pesado. Se tiver menos caderno, vai ficar mais leve. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Agora fixa lá a quantidade de cadernos. Então não mudou a quantidade de cadernos, mas aumentou a quantidade de páginas em cada caderno. Se os cadernos tiverem mais páginas, o pacote vai ficar mais pesado ou mais leve? Mais pesado. Se tiver menos páginas, o pacote vai ficar mais leve. Então, essas também são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando a gente for escrever, nós copiamos lá as razões na ordem em que aparecem. Só não podemos esquecer que o produto das razões vai ser igual à razão que contém o valor desconhecido, a razão que contém a incógnita. Então, 35 está para 40 vezes 60 está para 70. Assim como 27 está para X. Neste exemplo, nessa problematização, eu coloquei aqui no final, mas eu poderia escrever essas informações em outra ordem, certo? Não tem problema eu mudar a ordem ali. O que eu não posso fazer é colocar as informações erradas nos espacinhos. Por exemplo, ele está falando que a massa é 27 e eu coloco 27 na coluna das páginas. Aí vai dar errado, tá bom? Muito bem. Faço lá a multiplicação. 35 vezes 60 dá 2.100, 40 vezes 70 dá 2.800, assim como 27 está para X. Fiz a multiplicação, posso simplificar, então simplifiquei por 100, numerador e denominador, dividi por 100, ficou 21 está para 28, assim como 27 está para X. Produto dos extremos igual ao produto dos meios, a propriedade fundamental da proporção. Nós vamos ter então que 21x é igual a 756. 21 está multiplicando, vai dividindo, 756 dividido por 21 vai dar 36 quilogramas. Ai, professora, você fez muito rápido, não deu tempo de fazer as contas. Calma, eu fiz rápido de propósito. Por quê? Porque eu quero mostrar para você como você poderia resolver chegando nesse mesmo resultado, mas usando a técnica do cancelamento. O que é isso? Eu vou trabalhar com essas razões aqui e vou simplificar antes de fazer o cálculo. Daí eu ganho tempo e os números para eu calcular ficam menores, tá? Vai facilitar muito a sua vida. Então, vejam só aqui o exemplo que eu vou fazer. Então, eu vou escrever aquela primeira razão lá, ó. 35 está para 40 vezes 60 está para 70. Assim como 27 está para X. Lá na situação ali na minha tela, eu fiz a multiplicação direto aqui. Mas aqui eu vou mostrar para vocês a técnica do cancelamento. Então, na técnica do cancelamento, quando eu tenho multiplicação de frações, eu posso ir simplificando. Desde que eu simplifique um número do numerador com um número do denominador. Eu não posso simplificar um numerador com um numerador. Não posso. É sempre um do numerador com um do denominador. Não precisa estar na mesma fração. Pode ser um da primeira com um da segunda. Ou da segunda com o da primeira, tá? Mas é sempre um em cima e um embaixo, ok? Então vejam só. Se eu simplificar isso aqui por 10,
O que é simplificar por 10? É dividir numerador e denominador por 10. Esse zero final não vai ter mais. Então, ao invés de ser 60 está para 70, fica 6 está para 7. Já diminuiu bastante, né? Agora, olha o 35 e o 40. Em qual tabuada que tem esse resultado 35 e 40? É na tabuada do 5. Então, se eu fizer lá 35 dividido por 5, vai ficar 7. E se eu fizer 40 dividido por 5, vai ficar 8. Então, agora eu não tenho mais 35 está para 40. Agora eu tenho 7 está para 8 vezes 6 está para 7. Assim como 27 está para x. Essa equação aqui, porque não é uma equação essa proporção que a gente escreveu, é equivalente à primeira. Fica mais fácil multiplicar assim do que multiplicar do jeito que estava antes. Tá, mas dá para simplificar mais? Dá para simplificar mais. Se você simplificar 7 com 7, 7 dividido por 7 vai dar 1. 7 dividido por 7 vai dar 1. Dá para simplificar mais, professora? Sim. Tem alguma tabuada que apareça o resultado 6 e o resultado 8? Tem. Tabuada do 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, agora a gente tem 1 está para 4 vezes 3 está para 1. Assim como 27 está para x. Não ficou mais fácil fazer assim? Não ficou menor, não ficaram menores os números? Vai ficar mais fácil para você fazer o cálculo, tá? Bom, multiplica lá. Vou mudar a cor aqui para vocês visualizarem melhor. Então, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 1, 4. Está para 27. Multiplica o cruzado. Produto dos extremos igual a produto dos meios. Como que vai ficar? Vai ficar lá 3x igual 27 vezes 4. E agora, o que a gente faz? Você pode fazer o 27 vezes 4 e o resultado 3 vai dividindo. Ou você pode cancelar também. Então, 3 vezes x é igual a 27 vezes 4, certo? Agora, o que a gente pode fazer? Você pode multiplicar e depois o 3 vai dividindo, ou você pode fazer assim, ó. E daí você consegue simplificar também, olha lá. Eu só separei 27 vezes 4 sobre 3, eu só separei essa multiplicação e deixei o 3 aqui no denominador 27. Por quê? 27 dividido por 3 dá 9. E 9 vezes 4 dá 36, que era o resultado que a gente tinha aqui, tá? Eu trabalhei com números menores, certo? Bom, então agora eu vou deixar um exercício para você de tarefinha, para você registrar aí no seu caderno. Então, a resposta lá. Registre esse enunciado lá no seu caderno e esse exercício aqui vai ficar como tarefa para você fazer. Vou dar um tempinho e a gente já volta.
Então, esse exercício vai ficar então para você como tarefa. Analisa lá as situações, monta o quadro, veja se elas são diretamente ou inversamente proporcionais e tenta resolver, que na próxima aula a gente corrige, tá bom? Bom, o que a gente viu hoje? Hoje nós falamos um pouco mais sobre proporcionalidade em situações envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre esse assunto e até a próxima aula.